Levanta tuas mãos e diga: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos verão. Diga, irmão. O esplendor do Rei Jesus, o esplendor do Rei, vestido em majestade, que o mundo inteiro louve, que o mundo inteiro louve. Faz tua luz resplandecer e as trevas esconder ao som da tua voz, ao som da tua voz, Rei. Grande é, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos verão quão grande é o meu Deus. Ontem, hoje e sempre, Ele sempre é. Ontem, hoje e sempre, o tempo a ti pertence, o começo e o fim, o começo e o fim. Completo és em you, Pai, Espírito e Filho, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos verão quão grande é o meu Deus. Mais grandioso é o nome de Cristo. Diga: o mais grandioso nome, digno de louvor. Minha alma canta quão grande é o meu Deus. Declaremos o mais grandioso nome, digno de louvor. Minha alma canta quão grande é meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos verão. Levanta a tua voz e diga: quão grande. Outra vez adoremos o Rei e declaramos: quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos verão quão grande é o meu Deus. Teu poder e tua grandeza é visto na hora da dificuldade e do desafio, Senhor. Tua grandeza e o teu poder é visto diante dos nossos impossíveis. Por isso nos atrevemos por fé nesta noite entrar em tua presença e declarar o teu milagre, a tua resposta sobre esses pedidos de oração. Nos levantamos contra todo mal em o nome do Senhor dos Exércitos e declaramos nesta noite que todo espírito contrário, toda força maligna
é desfeita agora pelo poder do nome de Jesus. Quero te convidar a levantar tuas mãos e declarar a vitória de Deus na tua família nesta noite. Deus está tocando famílias. Se você tem uma necessidade nessa noite, peça a Deus agora com fé, com confiança. O cântico que nós acabamos de cantar diz que Ele é um Deus grandioso, Ele é um Deus poderoso. Peça agora com fé, declare a Ele, comece a agradecer a Ele pela cura, comece a agradecer a Ele pela libertação, comece a agradecer a Ele pela restauração do teu casamento, comece a orar ao Senhor e agradecer a Ele pelo que Ele está fazendo. Tu és grande, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és majestoso. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Não há Deus maior, não há. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor. Tu és o Deus que tudo pode, tudo tem em Tuas mãos. Tu sabe as necessidades que estão nesse envelope, Senhor. Tu sabe o nome, Tu sabe o endereço, Tu sabe o que essa pessoa precisa. Tu sabe o que estão aqui essa noite com a sua mão levantada. Tu sabe a necessidade que esse irmão tem, que essa irmã tem. Deus, toca agora com o Teu poder. Traz a cura agora, traz o mover Teu agora, Senhor. Restaura o casamento, restaura a saúde, restaura agora as finanças, restaura agora, Senhor, esse lar, os filhos com os pais com os filhos. Restaura agora, Senhor. Traz paz nessa casa, Senhor. Aonde havia tristeza, aonde havia brigas, contenda, nós repreendemos o devorador agora, em nome de Jesus. E nós declaramos pela fé, Senhor, uma transformação, uma libertação total desse lar. Abençoa agora essas vidas, Senhor. Traz paz nessa casa, traz alegria nessa casa, Senhor. Nós oramos também pelas autoridades constituídas da nossa nação. Senhor, entregamos o nosso país, a nossa nação nas Tuas mãos. Dirige, Pai, as autoridades. Dirige, Senhor, todas as circunstâncias, todos os acontecimentos que estão acontecendo, Senhor. Tu é Deus para mudar. Tu é Deus para interagir, Senhor, na situação. Nós abençoamos as autoridades e repreendemos o mal. Repreendemos, Pai, a ganância. Repreendemos, Pai, tudo que está errado na nossa nação, do nosso estado, do nosso município. E nós abençoamos as autoridades. Desde, Pai, das autoridades militares, Pai, eclesiásticas, Senhor. Ó Deus, os prefeitos, os vereadores, Pai, apresentamos a Ti e agradecemos pela a paz que há na nossa nação, por ter nos guardado, nos protegido, Senhor, pelos Teus anjos que estão acampados ao nosso redor, pelos Teus anjos que estão nos guardando, Pai, nos livrando de todas as circunstâncias do mal. Por isso nós Te glorificamos, Te exaltamos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Levanta tua mão, levanta tua voz e diga: obrigado, Deus. Tu estás vivo, Tu és real e Tu ouve a nossa oração nesta noite. Nós Te aplaudimos, Te coroamos, Te exaltamos. Mais forte esse aplauso. Te adoramos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Santo
Santo, tu és uma realidade. Nós queremos dizer para Ti nesta noite que nós precisamos de Ti ainda mais nesse ano. Pedimos que Tu tome a nossa mente, o nosso coração, e nos encha com a Tua presença e com a Tua unção. Cada vez mais oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ao sentar, abra a Bíblia em Atos 1:8, por favor. Hoje nós vamos ungir vocês com óleo. Toda primeira terça-feira do mês. E a unção de Deus é uma coisa muito forte em nossas vidas. Amém? Atos 1:8 diz: no momento em que Cristo estava para subir aos céus, os discípulos perguntam no verso 6 e no verso 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas digam todos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a presença do Espírito Santo. É a unção do Espírito Santo. Nós temos na Bíblia um jovem chamado Davi, de 17 anos de idade. E essa história está lá em 1 Samuel, capítulo 16, 17. O profeta vai à casa de Jessé. Deus manda ele lá para ungir um rei sobre a nação. E o profeta se encanta ao olhar o irmão de Davi e disse: é esse aí. Achei a pessoa que eu queria ungir aqui. Eliabe era o nome dele. E Deus diz uma coisa para o profeta: não atentes para a aparência, nem para a altura, porque não é assim que eu escolho alguém. Eu rejeitei porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aí o profeta pergunta para Jessé: tu não tem mais nenhum filho? E ele responde: eu tenho um garoto lá no campo, o mais novo, cuidando das ovelhas. E ele vem, o que acontece? O profeta derrama óleo sobre ele. Nós vemos que o azeite na Bíblia, no Antigo Testamento, ele era usado para ungir as pessoas, né? E isso é bíblico. Mas esse garoto, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, e um dia o pai chama ele e diz: meu filho, vais lá onde teus irmãos estão no campo de guerra e leva alguma coisa para eles. E lá ele foi. E quando chegou lá, a unção de Deus se manifestou na vida daquele garoto. E nessa história da luta, nós vemos algumas coisas interessantes que nós podemos trazer para os dias de hoje. Digam todos: recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Diga, você precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo carrega consigo uma unção poderosa. O que diz Atos 10, 38? O que diz ali? Como Deus ungiu, olha aí, a Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Digam todos, Jesus foi ungido. E ele me unge nesses dias. Muito interessante. Assim como Davi, todos nós temos lutas, desafios. Temos Golias pela frente para enfrentar. Mas quando aquele garoto chega no campo de guerra, acontece uma coisa. Ele não era um soldado profissional, mas ele era ungido. Os irmãos dele, a começar por esse aqui, o Eliabe, eles eram um exército profissional, mas não estavam ungidos. O rei Saul estava ali. Se Davi tinha sido ungido para ser o próximo rei, significa que Saul tinha perdido a sua unção. E o Golias e o exército, aqueles que nem acreditam na unção, os que debocham da unção. Assim como Jesus foi ungido, assim como Davi foi ungido, hoje nós estamos aqui num culto para unção com óleo. Deus colocou essa palavra no meu coração. Nós precisamos ser ungidos. É interessante, o ungido chega no lugar da batalha. Davi, com 17 anos de idade, nunca tinha estado num campo de batalha. Ele já tinha pegado um leão e um urso, mas nunca tinha estado num campo de batalha, né? Um vale no meio, um exército de um lado e um exército do outro. Nunca. Porém, a unção que estava sobre ele se manifestou na hora da luta. E um menino que não era profissional, não era um guerreiro profissional, trouxe uma vitória para todo um povo através da unção de Deus na vida dele. Seu irmão, um profissional. Isso é um perigo hoje. É um perigo hoje que pode acontecer até o dia de hoje. Ter profissionais nessa plataforma e não ter pessoas ungidas. Ah, o cara é inteligente. Vão dizer para mim que Eliabe não era um cara inteligente. O irmão dele, claro que era. A Bíblia diz que o profeta viu, ele disse que ele era um camarada que a postura dele se sobressaía sobre todos. E além disso, ele era um profissional, ele tinha estudado. Mas há uma diferença entre unção e uma fé de estudo. Há uma diferença entre a unção dada por Deus e uma fé adquirida numa sala de aula. Há uma diferença entre uma pessoa chamada e ungida por Deus e alguém que é profissional, que é um acadêmico nos estudos do que se refere a assuntos de Deus. Há uma grande diferença. O ungido chegou e viu aquele grande Golias e disse: quem é esse gigante perto do meu Deus?
O profissional olhou e disse: quem somos nós diante desse gigante? Cuidado. A unção manifesta a fé na hora da batalha. E o profissionalismo manifesta a razão. Não vai dar. Nós não vamos conseguir. Está difícil. Está muito complicado. Não temos recursos. Eles são mais fortes do que nós. Não tem mais volta. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria e Lázaro estava morto, o que se manifestou? A razão ou a unção? A unção. Quando Jesus entrou com alguns discípulos na casa de Jairo para orar, o que se manifestou? A razão? O profissionalismo ou a unção? A unção. A igreja nos dias de hoje ainda necessita desta unção viva e poderosa, que na hora da batalha traz vitória e coragem aos nossos corações. E um rei, que ao ouvir aquele garoto dizer: não, rei, eu vou lutar, rei, deixa que eu vou. E ele disse: não, tu não tem condição de ir. Que não é um homem preparado para a guerra. Tu não é alguém preparado para a guerra. Quando a igreja perde a unção de Deus na sua vida, quando um cristão perde a unção de Deus na sua vida, ele começa a ver as batalhas não com os olhos de Deus, mas começa a ver com os seus próprios olhos. E nós vamos enfrentar nesses dias Golias que nem acreditam na unção, que vão debochar. Mas o que vocês pensam que eu sou para mandar um menino desse tamanho com uma funda na mão? Vocês estão pensando que eu sou um cão? Amados irmãos, a Bíblia no Novo Testamento diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Há muitas palavras no Novo Testamento para expressar a palavra poder, mas esta aqui significa dínamos, da origem dinamite. Para que serve uma dinamite? Para alisar uma pedreira ou para destruir uma pedreira? Para destruir uma pedreira. Aqui, quem vai para Sapiranga, entra na São José ali, tem o Quefas, tem uma avenida, mas isso foi demais. Tem uma rua que chega a um certo lugar, não tem nem asfalto, só tem buraco. Uma avenida, estou profetizando. Aonde tu passa, na subida à direita, tinha uma grande pedreira no passado. Quem é que lembra dos estrondos que dava naquela pedreira aqui no passado? E o que era aquilo? Dinamite. Dinamite. Diga a pessoa que está do outro lado: você, ao se converter, Jesus entrou na tua vida. Você é templo do Espírito Santo. E Ele te dá poder com força de uma dinamite. Amém, irmãos? Agora, para que isso? Para esquentarmos os bancos da igreja? Não. Quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, com grande poder, diz a Bíblia, que os apóstolos davam testemunho a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós somos ungidos pelo poder do Espírito Santo, nós vamos dar testemunho da ressurreição da pessoa, da obra de Jesus, com poder, com autoridade. E as pessoas vão ser tocadas e manifestadas. Eu pergunto para você nesta noite: você foi tirado das trevas, do vício, da noite, do pecado, por palavras bonitas ou por manifestação do poder de Deus na tua vida? Manifestação do poder de Deus na tua vida.
Esses dias eu estava ouvindo, não vou dizer esses dias, hoje eu ouvi, mais fácil, um grupo de jovens que foram evangelizar naquele festival de música na Europa, Woodstock. E eu achei incrível, e tinha um brasileiro, e ele botou o seu testemunho e botou um relatório. Por que ele estava lá no festival de Woodstock, falando de Jesus? Ele mostrou cenas de gente alcoolizado, drogado. Aí ele botou: eu estou aqui nesse festival porque quando eu tinha 17 anos de idade, eu vim aqui para curtir um rock pesado. Mas aqui nesse festival, quando eu tinha 17 anos de idade, um dia passou por mim um jovem e me deu uma Bíblia e falou de Jesus para mim. Eu era drogado, eu era viciado, eu era dominado, eu estava tirado aí que nem vocês estão vendo nessas imagens como os outros. Mas Cristo, pelo seu poder, me libertou e agora eu tenho a unção dele e eu estou aqui pregando Jesus para as pessoas. E ele evangelizou. É interessante que as pessoas que vão ali, é Woodstock, é esse o nome mesmo? Eu acho que é, se não é um festival grande que tem lá. E ele disse assim: agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Ele chegou num garoto, o cabelo aqui era rapado e aqui era cabelo assim, e metade pintado e cabeludo. E ele chegou no garoto e disse assim: eu quero falar de Jesus para ti. E ele disse: eu sou ateu, não creio em Deus, não creio em Deus. E em seguida chegou a namorada e ele começou a falar de Jesus. E ele disse: não, mas... E aí o garoto disse assim: eu não creio em religião. E aí ele disse: não, eu também não creio, mas alguns anos atrás eu estava aqui também. E Jesus Cristo, que não é uma religião, ele entrou na minha vida e ele me libertou, me salvou. E eu quero dizer para ti que ele te ama. E quando ele começou a dizer isso, a namorada dele começou a chorar do lado e ele ficou nervoso. E aí eles foram falando. E até o final daquele concerto de rock ali, aqueles dois se converteram, foram salvos por Jesus Cristo. Eu quero dizer para ti, nós precisamos desta graça, né? Estamos citando Atos 4:33. Nós precisamos desta graça, do poder de Deus sobre nossas vidas. Digam todos: com grande poder. Diga: com poder do Espírito Santo, com dínamos na nossa vida. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Atos 6:8, que fala ali de Estevão? Estevão cheio de graça, e digam todos, e poder. Diga: graça e poder. O que ele fazia? Prodígios e grandes maravilhas entre o povo. O que diz Atos 10:38, né? Já lemos, mas vamos ler de novo. Quando Pedro vai à casa de Cornélio, né? Ele diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por quem Jesus foi gerado? Pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi ao deserto e voltou cheio do quê? Do Espírito Santo. Com que poder e graça Jesus curou os enfermos? Quando ele dizia: de mim fluiu poder, né? Quando a mulher do fluxo de sangue tocou nele, ele disse: de mim fluiu poder. Que poder era esse para curar? Poder do Espírito Santo. Com que poder Jesus dizia: vento, sossega, para, onda, para? Poder do Espírito Santo. Com que poder Jesus dizia: cala-te, espírito imundo, sai? Poder do Espírito Santo.
Que poder foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O poder do Espírito Santo. E quando ele subiu, o que ele mandou para a igreja? A presença do Espírito Santo. Recebereis poder do Espírito Santo. Diga, eu não sou órfão. Jesus subiu, mas eu tenho comigo o Espírito da verdade. Diga isso bem forte. Que me enche de poder e testifica no meu interior: eu sou filho de Deus. Quantos sentem que são filhos de Deus aqui essa noite? Então seja cheio do Espírito Santo, do poder de Deus. E nesse poder e nessa graça, vai e faça o que Deus quer fazer. Você crê nisso? Digam todos: Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Mas ele diz lá nos evangelhos: assim como o Pai me enviou, eu envio também vocês. O que ele diz? Eu dou a vocês poder, dou a vocês autoridade contra toda força maligna, para pregar, para curar os enfermos, para levar o meu reino em frente. Aleluia. E é pelo poder do Espírito Santo que você está aqui nesta noite. E que é esse poder que está tocando o teu coração. Diga a pessoa do outro lado: o segredo do sucesso da igreja não é o nome dela, não é o pastor dela. Diga, não é se ela tem muito dinheiro no banco ou não. Não é o tamanho do salão, não é o poder do som, não é o poder da tela, não é nem os instrumentos. Diga, o sucesso da igreja é o poder do Espírito Santo. Amém? O segredo do sucesso da igreja e o segredo da nossa missão nesta terra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é a presença do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo não é uma manifestação de fogo. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade tem 3 pessoas. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo fala. O Espírito diz: separai-me agora Paulo e Barnabé. Ele diz: separem-se para o ministério, né? O Espírito diz: não vai por esse caminho, vai por aquele outro caminho. Espera, não é a hora. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo fala, o Espírito Santo escuta, o Espírito Santo sente. Ele é uma pessoa. E a Bíblia diz que nós não podemos entristecer e nem aborrecer. Você pode entristecer e aborrecer o quê? Uma manifestação de fogo, de energia? Não, uma pessoa. Interessante. Diga a pessoa do outro lado: não entristeça o Espírito Santo, não apaga o Espírito Santo, mas deixa ele fluir na tua vida. Amém? E quem acredita aqui que os discípulos eram pessoas como nós? Iguaizinhas. Negaram Jesus, abandonaram Jesus, correram de Jesus, tiveram medo, tiveram insegurança, tinham fome, né? Tinham sono, eram iguais a nós. Porém, chega um momento na vida em que nós cremos e nos posicionamos, que não é por nossa força, nem pelo nosso conhecimento, mas é pela nossa entrega ao poder do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, me chama a atenção que é nítido e claro: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para, digam todos, com o fim de me tornar uma testemunha viva e real de Jesus Cristo. Diga a pessoa do outro lado: você é uma testemunha de Jesus. Por que chamam as testemunhas em um processo? Não importa se é penal, civil, comercial, não importa. Lamentavelmente, algumas mentem, né? Mentem. Principalmente no direito trabalhista e no direito penal. As testemunhas vêm e mentem, falam aquilo que não viram. Mas a verdadeira testemunha é aquela que fala aquilo que presenciou.
Quem aqui já foi curado? Levanta a mão. Quem aqui já foi liberto de um vício? Quem aqui Deus restaurou seu casamento? Quem aqui Deus tirou a amargura, a tristeza? Você é uma testemunha disso. Fale para as outras pessoas. Quem fez isso? Jesus fez. E você recebe poder, graça, autoridade vinda de Deus através do Espírito Santo com uma pessoa, e você batizada, revestida pelo poder do Espírito Santo. Sexta-feira passada foi muito lindo o que aconteceu aqui na reunião da juventude. Muitos foram batizados com o Espírito Santo e falaram em línguas. E no próximo jejum, Deus falou no meu coração, nós vamos fazer um jejum para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo e saírem daqui cheios do Espírito Santo, falando em línguas. Não perca o próximo jejum. Diga, eu preciso desse Espírito Santo na minha vida. E o Espírito Santo não escolhe. Ele não tem preferência. Ah, esse merece, aquele não merece. Não. O Espírito Santo sabe o que faz. E em Atos, ok? Nós entendemos então que o Espírito Santo vem sobre as pessoas e elas são tomadas pela presença desse Espírito. E aí vem a perseguição, né? Você vê ali em seguida em Atos, capítulo 8, vem a perseguição sobre a igreja. Os apóstolos ficam em Jerusalém. E diz a Bíblia, olha que interessante. Naquele dia, verso 1 do capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos foram dispersos, todos os cristãos, com exceção dos apóstolos, que ficaram em Jerusalém. Os demais foram pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, porque há pouco ele tinha sido morto. E Saulo, que depois se transformou em um apóstolo, né? Paulo, estava presenciando a morte de Estevão. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. E ali diz, né? E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os na prisão. Digam todos, mas na hora da perseguição, na hora da luta, na hora da dificuldade, o Espírito Santo, o que aconteceu com Davi? A unção estava sobre ele. Quando ele chegou no campo de batalha, a unção usou ele, tomou ele, e ele trouxe vitória. Então, na hora da luta, da dificuldade, nós apenas não vamos enfrentar graça, aliás, não vamos ter graça para testemunhar, nós vamos ter graça para passar por aquela situação com vitória, irmãos. E os que foram dispersos iam por toda parte, dizendo, ai, que coisa terrível, agora me converti, os meus parentes estão tudo contra mim, meus negócios pioraram, perdi meus amigos. Não. O que aconteceu? Eles iam por toda parte, digam todos, pregando a palavra. Por quê? Porque eles tinham recebido o poder do Espírito Santo para ser pregadores, testemunhas. Filipe, que era um diácono, cheio do Espírito Santo, que depois se tornou um evangelista, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Foi uma cruzada, gente, porque diz aqui, as multidões atendiam. Eu acho que é a primeira cruzada da Bíblia. Não sei se tinha lona, mas que tinha povo, tinha. Uma multidão. Aí você me pergunta, como é que uma multidão ouvia naquela época sem som? É coisa de Deus também. Era bem mais silencioso que hoje, né? As multidões. Digam, eu creio que multidões podem ser salvas neste Vale dos Sinos. E dentro dessa multidão, diga isso, os meus parentes que ainda não são salvos. Amém, irmão? Meus amigos, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ele falava no poder do Espírito Santo
E também acontecia coisas, sinais. Diga, a pregação do Evangelho, ungida pelo Espírito Santo, traz cura, traz libertação, traz mudança radical na vida das pessoas. Quem aqui pode dizer que foi mudado radicalmente? E Deus continua mudando, amém? E dizia que os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Diga todos juntos: quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu sou um cristão ativo, e eu me uno aos meus irmãos de todas as congregações da cidade, e a igreja nessa cidade traz alegria para esta cidade. Diga a pessoa do outro lado: você é fonte de alegria para quem está chorando. Parece-nos hoje que a igreja acha que ela é vítima. O que houve, irmão? Não te converteu, diga, você não é vítima. Diga a pessoa do outro lado: tu não é uma vítima. Diga isso. Diga, manda embora esse espírito de autopiedade. Diga, você é um vitorioso, é um abençoado, você é alguém salvo, que Deus te escolheu e te ungiu para levar alegria às pessoas. Meus queridos, falta 3 meses para acabar esse ano. Vamos levar alegria às pessoas. Amém? Isso não quer dizer que o crente não tem problema, isso não quer dizer que o cristão não tem dificuldade. Nós temos, mas cremos que Deus está conosco. Amém, irmãos? Uau, o tempo passa. E por quê? Por que Deus quer nos ungir? Né? O que é esta unção? Por que esta unção sobre nossas vidas? A unção não está no azeite, não está no óleo. A unção está em Deus. Mas nós cremos no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos impor as mãos sobre as pessoas e repartir, dar às pessoas aquilo que Deus tem dado a nós. E não é só coisa para pastor, para líder, é para toda a igreja isso fazer. Você pode botar a mão sobre a cabeça de alguém e abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Por isso é importante andar na luz, né? Ter santidade, porque a unção não se manifesta quando não tem isso. Então, a unção espiritual é a capacitação dada por Deus a alguma pessoa para ela cumprir uma missão específica e especial dentro do propósito divino. Mas nunca esqueçamos que unção é poder. Poder de Deus. Quem foi ungido? Jesus foi ungido. Né? O próprio título de Jesus, chamado Cristo, significa ungido. Jesus foi ungido, ok? Está na Bíblia, Lucas 4,18, Atos 10,38, e Jesus foi ungido com óleo de alegria, Hebreus 1,9, aquilo que estavam falando antes, né? O fruto do Espírito é alegria. Deus nos enche de alegria para dar a outras pessoas. Os apóstolos foram ungidos. Pedro era ungido de tal modo que as pessoas colocavam os doentes sob a sua sombra para que fossem curados. As pessoas procuravam o apóstolo Paulo e levavam lenços e aventais, e as enfermidades fugiam das pessoas. Uma vez o teu sobrinho, né, Eurica? Nosso sobrinho tinha câncer.
nos testículos, com 17 anos de idade, lá na Suécia. O nome dele é David. O pai dele creu e mandou um lenço do filho. Nós estávamos lá no teatro, nós oramos e ungimos, e aquele lenço voltou para a Suécia. E aquele pai creu e deu aquele lenço para aquele filho. E o guri foi fazer exame. Quantos anos está o David hoje? 28. 28 anos de idade. O câncer desapareceu. Amém? Eu acho lindo nessas reuniões de milagres que nós temos, nas terças, nas sextas, e nas outras conversões, as pessoas vêm com roupa das pessoas. Alguém trouxe uma roupa de alguém que não pôde vir no culto hoje, quer ver? Alguém trouxe? Ó lá, lá tem. A gente ora para essas roupas e diz: em nome de Jesus Cristo nós declaramos um milagre. Quando essa pessoa vestir essa roupa, nós pedimos que ela seja curada, salva e liberta. Você crê nisso? Tem que crer. Então, os apóstolos foram ungidos, os cristãos, os servos que buscavam Deus foram ungidos, a igreja foi ungida. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o poder do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 21, 22. Então digam todos: ungido é uma pessoa que tem a unção do Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos? Amém mesmo? No Antigo Testamento nós vemos os sacerdotes sendo ungidos, os reis sendo ungidos, os profetas ungidos, mas a Bíblia nos traz um ensino forte no Novo Testamento, que nós devemos ungir os enfermos. Está alguém entre vós enfermo? Diz a Bíblia. Chame os presbíteros da igreja e unjam com óleo aquele enfermo. Presta atenção. E a oração da fé curará o enfermo, e se houver cometido pecado, vai ser perdoado. Hoje à noite, todos que passarem à frente e forem ungidos, nós vamos orar com esta confiança. Olha o termo da oração: a oração da fé. A unção libera a fé na hora da dificuldade. Você vai ser ungido, você vai ser curado, e se você cometer algum pecado, vai ser perdoado. Amém mesmo? O que é um presbítero? Um pastor, o supervisor, alguém que atua, que crê, que está ali na igreja, um líder espiritual. Um líder espiritual. Amém, irmãos? Digam os pais e as mães: nós somos os líderes espirituais da nossa casa. Diga: eu posso ungir meus filhos e eles serem curados. Quantos creem nisso? Nós íamos perder a segunda filha, eu e minha esposa. Aos 3 meses de gravidez, ela teve uma hemorragia fortíssima e foi para o hospital, e os médicos disseram que não tinha mais volta. Lá no hospital eu ungi minha esposa e declarei: essa filha não vai ser perdida. Ela tem 19 anos de idade hoje. Diga: eu tenho autoridade como pai, como mãe, para ungir meus filhos e declarar que a maldição da enfermidade cesse na vida deles. A nossa primeira filha, ela tinha rejeição ao chocolate. E nós não sabíamos. Em seguida ela vocês entenderam, né?
E um dia Deus falou conosco, nós ungimos ela. E ela foi curada. Deus vai te usar como pai, como mãe para ungir teus filhos. E eles vão ser curados. Quem pode dizer que isso é verdade, já fez com seus filhos? Levante a mão bem alta. Aqui está o Pedrinho, que é um exemplo disso, não é isso, irmã? Né? Quando foi a última crise que o Pedrinho teve? Ele está dormindo agora, vamos falar dele então. Em janeiro. Não teve mais. E não vai ter. Foi ungido e foi curado. O Pedrinho tinha fortes crises de renal. Nunca mais teve. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quem já ungiu um filho aqui, ele foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu declaro onde teu filho está agora, alcançado pelo poder do Espírito Santo. E eu declaro ele salvo e liberto em nome de Jesus Cristo. Diga a pessoa do outro lado, nunca desista de orar para a tua família. Diga, não importa onde estão os teus filhos, ore por eles. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, hoje à noite, nós vamos ungir vocês. Vai vir poder de Deus sobre a vida de vocês. Vocês vão cada vez mais ter poder para pregar o Evangelho, para crer, exercitar a tua fé. E os enfermos vão ser curados nessa noite. Baixa tua cabeça, o Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Mas antes do Espírito Santo entrar na tua vida, Deus quer limpar a tua vida. Antes de fazer uma construção, geralmente se faz uma limpeza no terreno. E a limpeza é só crer em Jesus Cristo. É entregar a vida para Jesus. Amigo, amiga, nós não podemos pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, e deixar de dizer para ti hoje à noite o que Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O poder do Espírito Santo liberta as pessoas, perdoa os pecados, Ele que convence. E a Bíblia diz que com a tua boca confessar e no teu coração tu crer, tu vai ser salvo, vai ser liberto pelo poder de Jesus. Onde tu estás agora, não importa quantas vezes você veio aqui. A pregação do Evangelho não é para te condenar, não é para te destruir, é para te salvar, é para te perdoar. Não tem ninguém melhor do que tu nesta reunião. Somos todos pecadores. Mas um dia nós tomamos uma decisão de pedir que Jesus perdoasse os nossos pecados. E aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu sinto o amor dele agora. Ele te ama. E Ele é maior do que as tuas falhas. Ele é maior do que os teus erros, maior do que os teus defeitos. Não importa a idade que tu tens, hoje Ele te perdoa.